O tema que nós escolhemos é autoconhecimento e transformação. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento e depois sobre o poder transformador que ele tem. Antes de mais nada, é preciso que a gente tenha claro que nós fomos condicionados ao longo de toda a nossa vida, no sentido de que todo conhecimento é acumulação de informação. Desde a infância, na escola, a gente aprendeu a memorizar a tabuada, a memorizar tantas outras coisas. Na adolescência, a ideia de conhecimento passada para nós é uma ideia informativa. É algo que você estuda na escola, lê no livro, internaliza na sua memória, para depois ir lá e ter a informação e dizer, eu sei. Na verdade, isso aí é uma realidade. E do ponto de vista prático, é inegável de que esse conhecimento informativo, esse conhecimento memória, ele tem um valor prático muito grande e ele tem uma necessidade na nossa vida material. Mas nós não somos apenas matéria. Por mais que a humanidade tenha uma característica fortemente materialista, por mais que exista todo um movimento na direção da materialidade, da aquisição de coisas materiais, de posição, de fama, de poder, de dinheiro. Enfim, por mais que a humanidade e a propaganda pressionem muito nesse sentido, de que as pessoas vivam para a obtenção de coisas e posições no mundo material, nós não somos apenas matéria. E enquanto matéria, necessariamente somos transitórios. Esse corpo, ele é transitório, nós sabemos disso. Sabemos que estamos aqui enquanto pessoas apenas de passagem nessa vida. Então, o algo mais que realmente procura refletir sobre essa passagem, procura compreender um pouquinho mais a vida, certamente não é a matéria, e sim algo que transcende esses interesses comuns do dia a dia. Então, quando o assunto é autoconhecimento ou busca da verdade, é preciso ver que esse conhecimento acumulativo, ele pode ajudar, mas ele também pode atrapalhar. E na maioria das vezes ele atrapalha. Porque a visão da verdade, a percepção da verdade, significa ver as coisas como elas são. Tanto nos aspectos objetivos da vida, quanto nos subjetivos. E se a gente está sempre a buscar na memória informação para dizer eu sei isso, eu sei aquilo, eu vivi isso, eu já aprendi aquilo, a gente não tem a energia necessária para olhar as coisas no instante presente. E não é difícil ver que o único instante que existe na vida é o presente. O único momento que pode ser vivido é o eterno agora. A gente sabe que o passado é memória, é lembrança, é registro, ou mesmo coisas materiais que foram sendo construídas ou destruídas, e que o futuro é imaginação, é projeção. Mas que a vida só pode ser vivida no presente ativo. Portanto, para perceber a verdade, nós precisamos estar alertas, atentos, despertos, com toda a nossa energia no presente ativo. E
Quando a gente está o tempo todo indo na memória buscar uma informação, porque o autor tal disse isso, porque o autor tal disse aquilo, porque eu já vivi isso, eu já sei. A gente se entulha tanto de informação que nem sempre a gente tem a clareza, a penetração, a sagacidade, a profundidade para ver as coisas como elas são. E na maioria das vezes a gente se contenta com explicações, com palavras, com justificativas, e a nossa investigação a respeito da verdade, ela cessa no momento que nós nos satisfazemos com palavras, com ideias, com crenças, com tudo aquilo que foi sendo acumulado na nossa memória. Portanto, o autoconhecimento, ele tem a ver com um aprendizado de natureza diferente, que não é acumulativo, não é informativo. O autoconhecimento tem a ver com a nossa maior ou menor capacidade de, no instante presente, sempre no instante presente, ver as coisas como elas são, quer nos aspectos objetivos, quer nos subjetivos. Normalmente, no mundo, as pessoas não dão valor às subjetividades. Talvez em algum aspecto lá do direito criminal, para dizer se o crime foi doloso ou culposo, se a pessoa tinha intenção de praticar ou não. Mas mesmo antes de acontecer um determinado fato, as subjetividades são consideradas irrelevantes do ponto de vista do que se considera a realidade. Mas talvez elas não sejam irrelevantes, provavelmente não são, exatamente porque tudo o que a gente faz no mundo externo parte de uma subjetividade. Ou seja, todas as minhas ações nos relacionamentos, no dia a dia, partem de um estado de subjetividade meu. Então, dependendo do que se passa nessa subjetividade, eu vou me relacionar de uma maneira ou de outra. Então, eu ouso dizer que existem fatos subjetivos. Emoções são fatos que estão presentes na nossa subjetividade, pensamentos também são fatos na nossa subjetividade. Muitas vezes, eles ganham corpo de tal maneira que nos fazem agir de uma maneira ou de outra. Em outras ocasiões, eles talvez não tenham a densidade para provocar uma ação ou omissão da minha parte. Mas, na verdade, a nossa qualidade de vida, o nosso estado de felicidade ou infelicidade na vida, depende muito da nossa subjetividade, depende muito do que se passa no nosso interior, principalmente no que diz respeito a nossas emoções e nossos pensamentos. Portanto, o autoconhecimento, ele tem a ver com o conhecimento de nós mesmos, com a percepção de nós mesmos, mas não é apenas de nós mesmos enquanto pessoas ou personalidades. Na verdade, quando eu percebo a mim mesmo, eu vou descobrindo coisas que são comuns a toda a natureza humana, a todos os entes humanos. Então, o autoconhecimento não tem nada a ver com eu dizer eu sou isso, eu sou aquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Normalmente, as pessoas se auto-intitulam alguma coisa em razão de uma série de atributos externos, ou mesmo de características e tendências que elas têm. Se você perguntar quem é você, a pessoa já vai responder pelo nome. Sou fulano. O nome nada mais é do que um registro, como se fosse uma placa do carro, né, que alguém deu no momento do nascimento. É memória também. Memória para mim e memória para as pessoas que me conhecem e que me reconhecem.
Ah, não sou o nome. Eu sou fulano que estudou isso, que formou em tal coisa, que sou militar, sou advogado, sou engenheiro, sou não sei o quê. Tudo coisas, atributos externos que a gente adquiriu, vamos dizer assim, ao longo da vida, mas que nós não somos realmente essas coisas. Então, o autoconhecimento tem a ver com a investigação sobre a nossa real natureza. E não para que a gente possa chegar e dizer, eu sei, eu conheci. Porque aquele que diz eu sei e eu conheci, ele apenas adotou para si uma crença, uma memória de alguma experiência ou de alguma observação que fez, e ele parou ali. Ao passo que o autoconhecimento não tem fim. Ele é um trazer à tona, cada vez mais, ele é o próprio despertar da consciência. Então vocês estão vendo que nós estamos falando de um tema extremamente delicado, sutil, que é a consciência. E que demanda que nós, para penetrarmos nesse tipo de assunto, que nós andemos bem cautelosamente, cuidadosamente, com clareza, ao mesmo tempo com cuidado para não nos enganarmos a respeito de coisas tão sutis e que nos escapam tão facilmente. Muito bem, o autoconhecimento, ele é um aprendizado automotivado ou autoimpulsionado, porque ele é a própria percepção da verdade, das coisas como elas são, nos aspectos subjetivos e objetivos. Então, ou a própria pessoa percebe a verdade, ou ela não percebe. Mas nós somos muito acostumados a ler nos livros, a ouvir as palestras, a absorvermos ideias e a introjetarmos ideias e achar que nós entendemos alguma coisa e muitas vezes nós ficamos repetindo aquelas ideias, sendo que muitas vezes nós fomos apenas influenciados, nós não aprendemos por nós mesmos, nós não penetramos no significado daquela coisa, ou seja, nós não percebemos a verdade. Então é muito importante a gente entender o que é percepção da verdade e o que é memória. A percepção da verdade, ela é sempre da própria pessoa. E ela é sempre no instante presente. A memória pode ser uma ferramenta útil ou um obstáculo na percepção da verdade. Porque, às vezes, ela pode ser uma ferramenta que dá um norte para a reflexão que a própria pessoa está fazendo, para a observação o mais cuidadosa, o mais acurada que a própria pessoa está fazendo. Mas, na maioria das vezes, ela desvia a pessoa porque a pessoa se contenta com uma ideia e a investigação ali fica encerrada e ela carrega a ideia e muitas vezes acha e diz que ela tem a verdade, que ela sabe a verdade. Mas a verdade de ontem não é a verdade de hoje necessariamente. A verdade de ontem é memória. E a verdade de hoje é aquela percepção atual, aquela percepção que existe no momento presente e que ela é sempre nova, é sempre rica.